Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos nós mais uma vez com muita alegria para levar até vocês esse estudo de obras póstumas dentro do programa Luz na Penumbra, como disse o nosso Renaud. E estamos com a equipe formada aqui, nosso Henrique Parente. Seja bem-vindo mais uma vez, Henrique. Obrigado pela presença. Grande prazer, João, ouvintes da rádio. É isso aí. Não só ouvintes, né? Agora nós temos os internautas, né? Esse programa, depois que é levado ao ar, ele vai para o YouTube também, fica no YouTube da rádio. E aí é bom que se diga... É verdade. Né? É bom que se diga que vocês podem ir no YouTube, aliás, devem, por favor, ir no YouTube e buscar lá Rádio Rio de Janeiro. Vão achar o canal da Rádio Rio de Janeiro, onde tem todos os programas que são ao vivo, e vários programas gravados estão lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Aí você se inscreve no canal da Rádio Rio de Janeiro, né? Entrou no canal, tem lá inscrever-se, ou inscreva-se, alguma coisa assim. E aí tem um sininho também. Quando você clica no sininho, ele vai te avisar todas as vezes que tiver um programa novo, que for lançado um programa novo no YouTube. É modernidade, né? A gente tem que acompanhar, não é, Henrique? Com certeza. Ficar para trás não dá, né? Não dá mesmo. E a rádio tem ganho muitos seguidores, tanto no Facebook quanto no YouTube, também nos outros canais, tipo o Instagram. Vamos lançar também Spotify. Tem aí uma campanha da Rádio Rio de Janeiro para que nós possamos aumentar mais ainda com a consultoria de uma empresa especializada nas mídias sociais. E isso vai alavancar muito a Rádio Rio de Janeiro nas mídias sociais, fazendo com que essa rádio chegue a lugares que a gente nunca imaginou, né? Porque é esse o objetivo, chegar aos corações, chegar aos ouvidos, chegar aos olhos das pessoas que mais necessitam. Esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro, de levar essa mensagem de Jesus, a mensagem espírita, para muito mais pessoas. Aqui na técnica, o nosso Pablo. Obrigado, Pablo, pela presença. Eu acho que muito tempo a gente não faz junto, né, Pablo? Muito tempo. O Pablo está fazendo mímica aqui, muito tempo. Pablo, a gente se conhece já há alguns meses, né? Muitos anos. Põe meses nisso. Verdade. Bem, meus irmãos, então vamos parar de conversa, vamos começar o trabalho, né? O nosso capítulo em estudo, ultimamente, tem sido questões e problemas. E aí tem um tema específico que Kardec colocou, que é expiações coletivas. Nós lemos então uma mensagem do espírito Clélia do Plantier, onde ela fala muito bem. Aconselho quem puder ouvir os programas anteriores para acompanhar a sequência do que nós falamos antes e agora seguirmos, né? Mas é uma mensagem muito bela, muito esclarecedora, e Kardec, então, agora ele põe uma nota. Eu vou ler a nota desde o início, mas nós vamos comentar a partir do parágrafo 3º dessa nota do Kardec. Diz a nota, então, diz Kardec na nota: conquanto se subordine aos conhecidos princípios de responsabilidade pelo passado e da continuidade das relações entre os espíritos, esta comunicação encerra uma ideia de certo modo nova e de grande importância. A distinção que estabelece entre a responsabilidade decorrente das faltas individuais ou coletivas das da vida privada e da vida pública, explica certos fatos ainda mal conhecidos e mostra de maneira mais precisa a solidariedade existente entre os seres e entre as gerações.
Assim, muitas vezes o indivíduo renasce na mesma família ou, pelo menos, os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Por considerações de ordem mais geral, a criatura renasce no mesmo meio, na mesma nação, na mesma raça, quer por simpatia, quer para continuar com os elementos já elaborados, estudos começados para se aperfeiçoar, prosseguir trabalhos encetados e que a brevidade da vida não lhe permitiu acabar. A reencarnação no mesmo meio é a causa determinante do caráter distintivo dos povos e das raças. Embora melhorando-se, os indivíduos conservam o matiz primário até que o progresso os haja completamente transformado. Os franceses de hoje são, pois, os do século passado, os da Idade Média, os dos tempos druídicos, são os exatores e as vítimas do feudalismo, os que submeteram outros povos e os que trabalharam pela emancipação deles, que se encontram na França transformada, onde uns espiam na humilhação o seu orgulho de raça e onde outros gozam o fruto de seus labores, quando se consideram todos os crimes desses tempos em que a vida dos homens e a honra das famílias em nenhuma conta eram tidas, em que o fanatismo acendia fogueiras em honra da divindade, quando se pensa em todos os abusos de poder, em todas as injustiças que se cometiam, com desprezo dos mais sagrados direitos, quem pode estar certo de não haver participado mais ou menos de tudo isso e admirar-se de assistir a grandes e terríveis expiações coletivas? Mas dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Na erraticidade, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Bom, aqui Kardec, então, nessa nota, está avaliando o que foi dito pelo espírito Clélia do Plantier, e ele trata de um tema aqui muito interessante, Henrique, que é exatamente nós encarnarmos no mesmo meio. É óbvio que Kardec aqui, ele está falando de uma maneira geral, não específica. Alguns elementos, eles podem ser deslocados de um país para o outro naturalmente. Algumas famílias podem reencarnar em um país diferente. E quando nós observamos que as Américas foram descobertas, né? Eu gosto muito de colocar sempre uma ênfase nesse descobertas, porque nós sabemos que os estudos que ocorreram antes, muito antes das descobertas, já davam conta de que aqui tinham terras. As Américas já existiam nos mapas secretos de muitos reis daquela época, mas foi feita uma convenção, né? Digamos assim, um pacto entre eles, e aí cada um descobriu, entre aspas, cada um dos seus continentes, digamos, cada um dos seus países. E aí é por isso que nós hoje temos aí os Estados Unidos, os países da América Central, como México, Panamá, entre outros, os países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Chile, etc. Cada um com o seu povo. Mas esse povo, então, ele não existiu a partir de um estalar de dedos de Deus, né? Os espíritos já existiam, só que em outros países. E alguns, inclusive, já existiam aqui. Alguns espíritos já estavam aqui. Através do contato daqueles irmãos portugueses, holandeses, franceses e outros povos que aqui estiveram para tentar pegar o seu quinhão, o seu pedacinho, com os índios,
os nativos da época, e mais aqueles irmãos que foram trazidos da África para, infelizmente, servirem como escravos. Essa comunhão, esse contato fez com que surgisse um novo grupo. E esse novo grupo, a partir daí, tinha um novo direcionamento, coletivamente falando. Né? Passa-se a existir e a conviver, e aí passa-se a ter uma outra fase da experiência espiritual, digamos, só que na matéria. Né? Então, nós espíritos estamos encarnados para evoluir, estamos juntos para evoluirmos juntos e aprendermos tudo o que vem da lição dessas aulas, entre aspas, que nós temos coletivamente, né? Seja na Europa, na Ásia, na Oceania ou nas Américas, nós estamos em grupo seguindo e vamos eventualmente mudar de grupo para poder aprender novas coisas. Só que é como sair do planeta Terra para ir para um planeta mais evoluído. Nós só vamos sair do planeta Terra quando nós aprendermos tudo o que nós temos a aprender no planeta Terra. Não é isso, Henrique? É verdade. É interessante, a gente observa desse ponto, né, de reflexão, de todas essas informações em relação à questão de ordem material e também o acréscimo da reflexão a partir do ponto de vista, se assim podemos falar, espiritual. Porque há sempre uma tendência aqui de nós, aqui no planeta Terra, vivermos quase que exclusivamente o raciocínio a partir do material, né? Yeah. Mas a gente tem que considerar a informação de ordem espiritual porque faz parte da economia da vida, né? Nós somos seres imortais. Nós temos um corpo, uma existência, como assim é chamado, tem uma durabilidade, ela tem um tempo, mas a alma é imortal e não tem tempo de duração. O que a gente tem ou está diante de um processo de amadurecimento, chamado de evolução, né? Nesse sentido. Cada vez que o ser humano se aperfeiçoa, as raças se aperfeiçoam e a gente vai conquistando e observando coisas que sempre existiram, mas que a gente antes não sabia. A gente recai até naquela situação lá do mito da caverna de Platão, que é sempre essa proposta, né, daquele que se liberta das amarras e vai em busca de algo novo que é real. E aquilo que a gente supunha ser real não era a realidade propriamente dita. Então é assim que acontece com o homem que vai adquirindo a evolução, o amadurecimento em todos os sentidos e vai descobrindo aquilo que antes ele não fazia ideia da sua existência. Como você comentava, né, quando surgiu aqui as Américas, surgiu um novo grupo, mas um novo grupo a partir do que já existia. Dos outros países, dos outros povos e continentes. Exato. Então é uma mistura e que entendemos hoje a partir da ciência que essa mistura é super benéfica. Você cria possibilidades que antes a gente não imaginava que poderíamos ter em termos de corpos físicos mesmos. E assim por diante. Então a aproximação dos povos, a aproximação das culturas, mesmo que a gente vá pouco a pouco perdendo aquela imagem inicial pura de uma cultura, desde que a gente não destrua a cultura alheia, mas quando uma cultura absorve o que é da outra, isso também não é ruim, de jeito nenhum. A gente pode imaginar, e falamos aqui até uma coisa delicada em relação aos povos, como chamamos de indígenas, né, e que vão perdendo a sua cultura, desde que eles não sejam, né, abusados e a cultura seja destruída pelo chamado homem branco, mas que eles próprios naturalmente absorvam também a cultura do homem branco naquilo que lhes é comum e que entendem ser bom, a gente não tem como deter isso aí, paralisar isso e preservar. Daí a necessidade dos museus, dos livros, hoje então com registros digitais, coisas que lá no futuro a gente vai colher e assim por diante, porque há uma questão de desenvolvimento. E por que o homem chamado homem da cidade, o homem urbano, não aprende a amar a natureza tanto quanto aqueles que vivem mais integrados à natureza, né, às florestas e tudo mais? Então a importância de entendermos isso aí, até porque o homem urbano de hoje, um dia foi o homem mais ligado à natureza, no sentido, né, como a gente chama, né, primitivo. Exatamente. Da coisa, né? Não querendo ofender, não fazendo julgamento nesse sentido, né? Mas são as palavras que a gente tem para dar conta. Claro, com certeza. E refletir e explicar as coisas.
Então há sempre uma herança natural. É isso mesmo. E vocês estão acompanhando o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas. Hoje aqui nós estamos estudando Questões e Problemas, é o capítulo, e trata especificamente das expiações coletivas. Lemos nos últimos programas a carta, né, a mensagem psicografada da Clélia Duplantier, no Espírito, e agora estamos analisando a nota de Kardec sobre esta comunicação. Aqui no estúdio, eu, João Nogueira e Henrique Parente, e na técnica, nosso Pablo. Se você quiser entrar em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 21 98486 7633. 98486 7633. Mas, meus irmãos, continuando aqui a leitura da nota, mas antes da leitura, é muito interessante essa fala do Henrique, que mostra que a gente realmente está aprendendo uns com os outros. Olha que coisa interessante. Se você sai da sua cidade, né? Nós moramos aqui em Rio de Janeiro, Henrique, São Gonçalo, né? E aí a gente vai para uma outra cidade no Nordeste brasileiro. Vamos dizer que vamos para Salvador, terra da minha esposa. Lá a cultura não é exatamente igual à cultura que nós temos aqui no Rio de Janeiro, né? Se nós vamos para o sul do país, a cultura é totalmente diferente do que temos aqui e do que temos em Salvador. Se vamos para Minas Gerais, é outra cultura. Para o norte do país é outra cultura, ou seja, nós temos um país continental, né, de dimensões continentais, onde temos várias culturas. E muitos de nós saímos da nossa região e vamos para outra localidade e acabamos aprendendo a cultura dos outros. E existe uma palavra que se chama aculturação, que é exatamente a mistura das culturas. E por exemplo, índio de tênis é uma aculturação. É o índio que aprendeu a usar tênis, roupa, né, normal. O índio cristão, né, é uma aculturação, né, que ele aprendeu isso com o homem branco. Então, nós temos essa mistura que é uma mistura necessária. É como se fizéssemos uma vitamina. Se você pegar uma banana só, ela tem um gosto. Se pegar só o leite, tem outro gosto. Açúcar ou adoçante, conforme queira, tem um outro gosto, separado, né? Aí você bota a aveia, tem um outro gosto. Aí você pega tudo isso e junta e bate no liquidificador. O gosto é totalmente diferente de tudo isso separado. Então é exatamente esse processo que nós estamos na nossa vida espiritual. E nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos. E aí a gente entende por que Jesus disse: portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Mas, disse para Nicodemos, não te admires de eu te haver dito, necessário te é renascer de novo. Renascer em água e renascer em espírito. Renascer em água é a reencarnação. Renascer em espírito é a nossa mudança íntima, é a nossa mudança moral, transformação moral. E é isso que a doutrina espírita nos passa com tamanha maestria, tamanha beleza. Antes de eu ler, você quer falar alguma coisa? Beleza. Esse finalzinho, na verdade, você vai dar continuidade. Sim. Kardec põe aqui na nota. Mas dessas convulsões sociais, uma melhora sempre resulta. Exato. Os espíritos se esclarecem pela experiência. O infortúnio é o estimulante que os impele a procurar um remédio para o mal. Na erraticidade, na vida espiritual, né, refletem, tomam novas resoluções e, quando voltam, fazem coisa melhor. É assim que, de geração em geração, o progresso se efetua. Belíssimo. Incrível, né? É tão bacana a gente observar a tranquilidade como é que esses ensinamentos nos são passados, que nos fazem e nos permitem observar isso dentro de nós, da nossa cabecinha, né, como dizemos, imaginar esse processo da evolução coletiva acontecendo com as mesmas pessoas, os mesmos espíritos. Nós somos aqueles que estavam lá no passado, na antiguidade, vivendo aquelas experiências, desde a mais alta truculência até alguém que chega a um estado superior de comportamento e sentimentos, como algumas pessoas que conhecemos na história. Essas pessoas são aquelas que individualmente conquistaram aquele estado moral, espiritual, de superioridade, mas é importante salientar que
o que Jesus ensina, e também, após ele, todos os grandes mestres, né, da história falam de um ser humano que estabelece um senso superior na relação uns com os outros e com a vida, com a natureza. Então isso é uma lei. A gente está diante de uma lei que é para todos. A evolução é uma lei não de um, de dois, de três, de meia dúzia, mas de toda a humanidade. Exatamente. Um dia todos nós, como diz o nosso Robson Ribeiro, vamos ser anjos, né? Um dia todos nós seremos anjos. Saudade, Robinho. Vamos fazer outra live aí, vamos programar outra Notas Fraternas. Foi tão bom, né, fazer. Verdade. Vamos programar. Mas eu sou suspeito. Nós somos suspeitos. Vamos continuar aqui a leitura da nota. Diz Kardec: não se pode duvidar de que haja famílias, cidades, nações, raças culpadas, porque dominadas por instintos de orgulho, de egoísmo, de ambição, de cupidez, enveredam por mau caminho e fazem coletivamente o que um indivíduo faz insuladamente. Uma família se enriquece à custa de outra, um povo subjuga outro povo, levando-lhe a desolação e a ruína, uma raça se esforça por aniquilar outra raça. Essa é a razão porque há famílias, povos e raças sobre os quais desce a pena de talião. E aí a gente volta na mensagem da Clélia do Plantier, onde ela mostra que nós temos as nossas provas e expiações individuais. Eu, João, tenho as minhas provas e expiações individuais. E eu, João, junto com o Henrique, junto com o Pablo, junto com todos nós aqui que estamos, por exemplo, na Rádio Rio de Janeiro, temos as nossas provas e expiações coletivas. Se nós, então, estamos trabalhando hoje na rádio para fazermos essa divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, nós, no passado, provavelmente estávamos juntos plantando coisas negativas, plantando ideias negativas, plantando até para destruir, possivelmente, a doutrina espírita, né? Então, nós hoje nos juntamos porque nós temos um compromisso coletivo em fazer esse trabalho e levá-lo adiante, não é, Henrique? Verdade. Eu diria que a essência da expiação é a reparação. Uhum. É a necessidade de reparação. Uhum. Antes da reparação vem o arrependimento. Aquele momento onde você entende que você fez coisa que não deveria ter feito. Pelo menos não da maneira como a gente fez. Esse é o momento do arrependimento, onde a gente reflete e se dispõe a mudar. A gente, daí, né, anteriormente, Kardec fala ali, que a gente vai programar, vai refletir, vai discutir as questões e entendendo que precisa mudar o comportamento e os valores, a gente constrói isso aí e numa nova oportunidade, numa nova existência, a gente tenta enveredar por esse caminho, mas nem sempre conseguimos. É verdade. Porque a gente, quando encarna novamente, vamos ficar com os sentimentos misturados ao dos outros que existem, mais o nosso, anterior. Então tem que fazer prevalecer uma vontade muito grande para superar aqueles vícios, aqueles comportamentos. Viver não é coisa fácil, não. A gente já disse isso outras vezes, todo mundo entende isso muito bem na pele, na carne. Exato. E viver é uma coisa muito séria, muito bonita, mas tremendamente complexa, difícil. Mas vamos todos galgando os degraus, vamos superar as dificuldades. Porque a proposta é exatamente o desenvolvimento da alma, que pouco a pouco, se aprimorando, vai alcançar esse estado de identificação com o próprio Criador, como Jesus já o era. Sim. Eu e o Pai somos um, disse ele. É isso. Um estado de identificação, né? Não o próprio Deus, como alguns creem, né? Exatamente. O tema é muito maravilhoso, mas nós temos que fazer uma pausa até a próxima semana. Convido a todos para ouvir na próxima semana e não desligue seu rádio, pois vem aí o Antônio de Pádua e a Marta Batista com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Amigos ouvintes, chegando através do programa Luz na Penumbra, com o qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, e para isso nós devemos ter sempre aqui, esta semana, o nosso estimado Antônio de Pádua Barbosa, para refletir conosco, trazer suas ideias, pensamentos, análises e, sobretudo, os seus exemplos, dos quais eu sou. E nós estamos no capítulo 27, Pedi e Obtereis, dando sequência ao tema da prece, lição do pensamento. E o Antônio vai, no segmento, aos 12 subsequentes, nos falando como funciona essa ação. Para realizar essa tarefa técnica, nós temos o suporte do Jéssica, nos dando o apoio. E eu vou dar um alô para o Antônio e pedir que ele inicie suas reflexões e explicações sobre o tema. Antônio. Muito bem, Marta. Vamos lá. Vamos dar continuidade no ponto em que você parou no programa anterior, a partir agora do item 12. Porque nos primeiros itens, do 9 ao 11, você explicou aqui muito bem como funciona mecanicamente a transmissão da prece pelo pensamento. Isso funciona como se fosse realmente uma transmissão energética convencional. Digamos assim, a tecnologia é a mesma. E agora Kardec, como sempre, ele vai facilitar as coisas para o nosso entendimento. Então, o que ele propõe? Diz ele assim: se dividirmos em duas partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, e outra das tribulações que ele mesmo é a causa principal pela sua incúria ou por seus excessos. Ele nos remete ao capítulo 5º, item 4, não é? Causas anteriores das aflições. Ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira, ou seja, as causas das quais nós somos os que damos origem são muito maiores em número do que aquelas que não dependeu de nada do nosso concurso. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Então, já não disse aqui que a gente poderia ter evitado muitas das situações dramáticas pelas quais estamos passando se tivéssemos sido um pouco mais cautelosos e evitássemos excessos, etc. Mas, mesmo nós tendo agido de forma indevida, nós ainda temos o recurso da prece. Essa é a proposta aqui do capítulo. Não é menos certo que todas essas misérias resultam das nossas infrações à lei de Deus, e que, se as observássemos regularmente, seríamos completamente felizes. Se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que essas doenças acarretam. Se puséssemos limites à nossa ambição, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda.
Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho humilhado. Se praticássemos a lei da caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as querelas e dissensões. Se não fizéssemos mal a ninguém, não temeríamos as vinganças, etc. Então veja bem, ele enumerou aqui uma gama completa das coisas que nós fazemos ou que deixamos de fazer e que resultam nas consequências pelas quais estamos passando. Essas consequências tristes, danosas, incômodas. Mas vamos fazer uma análise completa, vamos ver que nós fomos os responsáveis por tudo isso. Então ele dividiu em duas partes: aqueles males que não foram necessariamente causados por nós e aqueles, a grande maioria, que são resultado disso que ele acabou de citar. Admitamos que o homem nada possa fazer com relação aos outros males, que toda a prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito libertar-se de todos os que resultam da sua maneira de proceder? Ou seja, vamos supor que a nossa prece nada pudesse fazer para resolver e acabar com os males dos quais nós não demos origem. Por exemplo, deu um terremoto aqui e derrubou tudo, da minha casa e tal. Pô, não tem como eu pedir uma prece para que não haja terremoto, não depende de mim. Então vamos supor que a prece não resolva isso. Tudo bem, mas a grande maioria dos nossos males não é desse tipo. É desse tipo que ele citou aqui no parágrafo anterior. Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, pois ela tem por efeito atrair salutar inspirações dos bons espíritos, pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Ou seja, se nós orarmos em prece e pedimos aos bons espíritos que nos ajudem a nos livrar dos maus pensamentos, que são a origem, a causa daquilo que nós vamos fazer de errado depois, porque nós vamos agir mal, nós vamos falar mal, mas tudo isso se origina primeiramente no nosso pensamento. E antes do nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso jeito de ser, das coisas que nós gostamos, essas coisas que estão no nosso sentimento influenciam os nossos pensamentos, que vão causar os males que nós provocamos aos outros e ao ambiente. Então, se nós pedimos ajuda para nos livrar dos maus pensamentos e até dos nossos maus sentimentos, nós vamos evitar uma porção de coisas. Então, nesse caso, a prece é extremamente útil, porque eu não posso pedir uma prece para me livrar de um terremoto, de uma enchente, uma coisa dessa. Mas posso pedir que me ajude a não pensar mal dos outros. Porque o mal que eu tenho, vai acarretar a mim, eu pensar mal dos outros, é muito mais forte e acontece muito mais vezes do que um terremoto, do que uma enchente, do que uma coisa dessas. Então vamos ficar só com aquilo que a natureza proporciona e vamos deixar as coisas que dependem de nós resolvidas com a ajuda dos espíritos. Nesse caso, não é o mal que eles afastam. Os espíritos não vão afastar o mal de nós. Eles apenas desviam de nós o mau pensamento que nos pode causar dano. Os espíritos não vão afastar de nós nada que nos esteja causando mal. Eles vão afastar de nós os maus pensamentos que atraem essas coisas que nos fazem mal. Essa é a diferença. Não contrariam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, embora impeçam que a infringamos, dirigindo o nosso livre-arbítrio. Então, eles impedem que nós cometamos besteiras, pensemos besteiras. Não impedindo exatamente no sentido de proibir, nos cercear. Não, eles iluminam o nosso livre-arbítrio para que nós façamos escolhas boas, nos mostram opções diferentes daquelas que nós temos, que são ruins. Eu tenho várias opções ruins para fazer uma coisa. Eles nos inspiram uma outra, ou outras, melhores, que não causam mal a ninguém. Aí depende de nós a escolha. Agem, contudo, a nossa revelia de maneira oculta, para não subjugar a nossa vontade. Ainda fazem discretamente para que nós pensemos que somos nós que estamos tendo a boa ideia. Que maravilha, né? Nos ajudam e ficam discretamente escondidos, para não nos constranger. Para mostrar, puxa vida, agora eu tive uma ideia boa, vou fazer a ideia boa. Nem sempre essa ideia boa é da nossa própria cabeça.
O homem então se acha na posição de alguém que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas guardando a liberdade de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. Eis o que o homem pode estar sempre certo de receber, se pedir com fervor. E é principalmente nesse caso que se podem aplicar essas palavras: pedi e obtereis. Por isso que Jesus diz: se vocês pedirem, vão obter. Porque se pedirem com fervor, com consciência tranquila, com coração puro, limpo, vai ser ajudado. Não impedir que o mal que você causou resulte contra você. Você já causou, mas pode impedir que você faça outra vez aquelas coisas novamente. E você raciocine melhor, reflita e não faça mais aquelas coisas. Então, no futuro, você vai sofrer menos. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, já não traria resultados imensos? Estava reservado ao Espiritismo provar-nos a ação da prece, ao nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, contudo, não se limitam aos que acabamos de apontar. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para os outros abrir mão do bem que lhes possa fazer. Então nós temos que, em princípio, ser humildes para aceitar a presença constante de Deus e dos espíritos que o representam junto a nós. Aceitar humildemente a sua ajuda, seus conselhos, suas orientações, porque eles só visam o nosso bem. Não podemos deixar que o nosso orgulho nos impeça de atender aquilo que pedimos. Vamos pedir com fé, com perseverança, com inteligência, com pureza d'alma, e vamos aguardar as respostas que elas vêm. Agora, se somos orgulhosos para não aceitar, não acredita, não peço nada porque não acredita, isso é coisa de não sei o que, não vai conseguir. Eu ajo com a minha cabeça. Nós só fazemos bobagens quando agimos com a nossa cabeça. Não? Nós reclamamos que o mundo tem uma situação difícil, está complicado, está isso, está aquilo. Mas quem é que fez isso aí? Fomos nós. Ou você acha que veio alguém de outro lugar, de outro planeta, sei lá de onde, causar esses problemas aqui? Somos nós mesmos. Então vamos admitir isso, ser humildes o bastante e contar com a ajuda oferecida por Jesus. Atendendo ao pedido que lhe é feito, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, considerando-se que o homem vicioso e mau não pôde orar com fervor e a confiança que só o sentimento da verdadeira piedade pode dar. Do coração do egoísta, daquele que ora com os lábios, podem sair apenas palavras, mas não os impulsos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso se compreende tão claramente que, por um impulso instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, dá preferência às preces daquele cujo proceder deve ser agradável a Deus, pois são mais prontamente ouvidos. É isso mesmo, a pessoa que nem acredita, que faz coisas erradas, quando está no sufoco, pede a quem que ore por ele? Vai pedir para um igualzinho a ele? Um de maus pensamentos, maus costumes, mau procedimento? Vai pedir a um comparsa de quadrilha para orar? Não, ele vai pedir à mãe, vai pedir à avó, à madrinha, ao padre, ao pastor, ao espírita, às pessoas que ele sabe que tem um comportamento moral melhor, porque ele sabe que essas pessoas têm condição de conseguir para ele coisas que ele não pode, porque ele sabe, por causa do mau comportamento dele. Então ele mesmo admite que o mau comportamento é que impede dele conseguir as coisas na prece. Mas é muito mais forte que ele, o desejo de fazer o mal, do que humildar-se e aceitar isso. Vou me transformar. Se minha mãe consegue rezar por mim, por que eu não posso também ser tão bom quanto ela para poder eu mesmo rezar por mim, até por outras pessoas? Mas não, ele se compraz em persistir naquilo que faz de errado e não abre mão, não dá o braço a torcer.
Ainda sai falando que não acredita. Mas pede, ó, bota meu nome lá no livro de prece. Seu padre, por favor, faz uma missa aí para mim. Pastor, faça um louvor. Pede ajuda às pessoas que ele sabe que tem, vamos dizer assim, tem um passaporte mais carimbado para chegar perto de Deus. Porque ele mesmo reconhece que ele não tem condições disso. E por que não tem? Porque ele apronta. Ele mesmo reconhece isso. Já que a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Mas não é assim que ocorre. Exercendo essa ação sobre os homens, os espíritos suprem, em caso de necessidade, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno desse favor, ou quando ela lhe pode ser proveitosa. Então veja bem, mesmo quando o necessitado não tem aquela força, aquele fervor, por milhões de razões, por ignorância, falta de coisa, seja o que for, mas ele tem o merecimento. Então os espíritos vão dar a ele aquela força, vão fazer no lugar dele aquilo que precisa ser feito, porque ele está fazendo por onde, mesmo não tendo condições ainda de fazer por si mesmo. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer uma influência salutar, não deve por isso abster-se de orar pelos outros, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade, sempre grata a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e a sua confiança são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem felizes em estimular. A prece que é repelida é a do orgulhoso, que não tem fé em seu poder, em seus méritos, e acredita ser ele possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Então vejam bem, há pessoas que dizem assim, puxa, mas eu não tenho condições, eu sou um pecador. Igual aquele caso que Jesus conta do pecador e do homem lá na sinagoga, no templo. Um levava um monte, dizia para Deus, não, Deus, eu faço tudo, eu dou dízimo, eu jejuo, eu faço e aconteça, eu tal, mas não sou como esse aqui do lado aqui, esse pecador que não sei. E Jesus perguntou, quem é que tem mais mérito na prece? Ele falou o pecador, porque ele veio aqui humildemente e dizia para Deus, meu Deus, eu sou um pecador, eu sei que eu não mereço, mas eu estou precisando. Ele era humilde em admitir que não era lá flor que se cheire. Agora o outro, no orgulhoso, né, se exaltava. Não, essa é a diferença. Aquele que é humilde, reconhece que é um pecador. Puxa vida, eu não tenho capacidade nem de levantar os olhos para Deus, mas eu preciso de ajuda. Os espíritos vêm ajudá-lo, porque só esse ato de humildade, reconhecer a sua inferioridade moral perante os espíritos bons, já é o suficiente para os espíritos estimularem nele o recebimento das benesses que ele está pedindo. Agora, se pede com orgulho, com vaidade, com um desdém, realmente não tem como ser ajudado. Essa é a diferença que algumas pessoas não querem entender. Aliás, só entende, como eu disse, na hora que está precisando mesmo, vai pedir. Como se não reconhece que não tem condições, pede a outros para fazer por eles. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar e do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. É como se muitos clamassem juntos em uníssono. Mas que importa reunir-se um grande número de pessoas se cada um atua isoladamente e por conta própria. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus. De sorte que a prece que dirigem a Deus terá mais força do que das outras 100. É claro, na escuridão, se tem 3 palitinhos de fósforo, vai iluminar. É o que está dizendo aqui. Aqueles 3 ali que têm fervor, têm coração puro, estão orando sinceramente, pedindo a Deus, a sua prece vai ser atendida, e não daqueles outros que estão orando ali por orar, uma prece decorada, nem sabem direito, pensamento foge. É o que ele está dizendo.
E quando as pessoas oram em conjunto com o mesmo objetivo, como vamos orar aqui um Pai Nosso, pedindo ajuda para o nosso irmão que está necessitado. Então todas as pessoas juntas oram naquele Pai Nosso. Essa prece tem uma força maior do que uma pessoa orando sozinha. Vamos dizer assim, Antônio, então é melhor chamar um monte de gente para orar junto. Não necessariamente, nós temos que aproveitar o momento, já que estamos reunidos, vamos orar juntos, para não orar dispersamente, como fala aqui. 100 orando de um jeito, pensando de um jeito, e só 3 pensando de outro. Vamos orar em uníssono. Juntar a nossa nota num só diapasão. Porque aí isso vai repercutir. Vocês sabem disso, na acústica acontece isso. Não é? Muitas pessoas gritando em alguma coisa, na mesma voz, no mesmo tom, sai muito mais forte do que uma sozinha. Isso é óbvio, não é? A luz iluminando a sala é uma coisa. Agora, do mesmo ponto de luz, um raio laser com a mesma potência vai ser muito mais forte, porque ele está concentrado, focado numa coisa só. A dispersão não colabora. Não impede, mas não colabora com a eficácia. Então, quando a gente ora juntos, é preciso que todos estejam focados no objetivo daquela oração. Se alguém não tiver, não é que vai prejudicar o efeito, mas é sempre bom todos estarem focados no mesmo sentimento, porque nós juntos somos mais fortes. Isso é a lei da natureza, não é verdade? Uma varetinha tem uma força e várias varetas formando um feixe, né? É muito mais difícil de ser quebrado, não é verdade? Então, essa é a lógica. Então, nós temos a prece solitária, temos a prece em conjunto. Ambas têm efeito, mas se puder ser em conjunto, o efeito é maior. Então, terminamos aqui o estudo trazido por Kardec e passamos a palavra a Marta para completar o nosso trabalho de hoje. Tudo bem, Marta? Tudo certo, Antônio. Foram ótimas citações, as reflexões sobre o que nos falou. E a gente pode encerrar de uma forma bem simples esse item, né? Esses itens, na verdade, que tratam da ação da prece e da transmissão do pensamento, na certeza de que nós agora compreendemos o mecanismo da prece e de todos os ritos que nós precisamos atender para que a nossa prece chegue àqueles que nós desejamos e que ela seja realizada com clareza, com simplicidade, e sabendo também que orando em comum, orando com mais pessoas, desde que o nosso coração esteja ali firme, a ação do pensamento, do desejo, pedido, firmes ali, presentes, nós seremos assim, com certeza. Então, essa certeza, esse entendimento de como funciona a prece, sair do campo mágico, místico, para o real, para o entendimento, para a clareza e a noção lógica, com certeza isso nos fortalece a nossa fé. E, lógico, com a fé fortalecida, nós teremos mais êxito nas nossas rogativas. Então, sendo assim, por hora, vamos por aqui, desejando uma noite de paz e de harmonia. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor,
e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.